Estação Boas Novas, com Orlando César. Hoje, irmãos, eu gostaria de falar alguma coisa relacionada. Tem aqui um pedido, né? Tem um pedido aqui do nosso irmão Aguinaldo, seu xará. Ele pediu para a gente comentar algo a respeito da ressurreição dos mortos. Não do último dia, mas aquela ressurreição que houve após a morte do Salvador no madeiro. Tá? Então nós vamos comentar um pouco aqui, falar um pouco sobre isso. Ele falou que não viu, ele não viu ainda na internet alguma explicação. Realmente não tem, irmão. Pelo que eu observei, não tem na net, né, na internet, alguma coisa, eu ainda não vi. Pode ser que tenha, mas é relacionada a essa ressurreição. Aquela ressurreição que houve quando o Salvador, a passagem está lá em Mateus 27, quando o Salvador morreu, né, e ressuscitou alguns mortos, tá? Nós também fizemos aquele hangout ali sobre o batismo, um tema muito importante, com o irmão Eduardo, tá? Tá no nosso canal lá, sobre o batismo nas águas, e qual o simbolismo do batismo nas águas, falando bastante a respeito sobre isso. Interessante, tá? Temos um comentário aqui do irmão Paulo Lemos. Façamos de conta que estamos no acampamento e nos aparece João, o cozinheiro. E eu, em verdade, vos alimento com miojo para amenizar a fome. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujo avental não sou digno de levar. Ele vos alimentará com picanha e com fogo. Né? Ele fez uma alusão aqui ao significado do batismo que nós falamos naquele hangout. Talvez nós podemos até falar logo, fazer um programa aqui só sobre esse tema, o batismo, né? Qual o simbolismo do batismo ali. Eu estou vendo agora aqui o comentário do irmão, né? Eu não tinha visto ainda. E tem alguns comentários aqui no YouTube. Alguns irmãos fazendo aqui alguns comentários ali nos vídeos nossos ali do YouTube que postamos, né? Tem mais um comentário aqui. Eu vou começar a ler aqui no ar, né, irmãos? Acredito que pode gerar aqui algum tema, A gente não prepara nada, né, para vir falando. E a gente vai vendo conforme a gente vai vivendo, vai falando sobre algumas coisas, né? Aqui nós temos aqui o comentário do nosso irmão Marcelo José dos Santos, é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Está sempre em contato conosco. A paz do Altíssimo a todos, como sempre, muito esclarecedor e muito bom. Um abraço a todos. Nosso irmão Marcelo. Marcelo José dos Santos. Geusmagno, esse que pediu o link da rádio. Tá ali, ó. Muito bom, Orlando. Como faço para ouvir o programa Estação Boas Novas? Pois não sei o dia que passa nem o site da rádio. Aí eu passei para ele aqui o site da rádio, tá aqui no nosso canal, né? Quem quiser também pode, eu lanço ele via Face também, pode estar ouvindo. E coloquei das 18 às 19 horas, horário de Brasília, tá? Eu coloco esse horário por causa dos irmãos da internet, horário de Brasília, tá? E aí coloquei o link ali, ok? Tem também aqui um comentário do nosso irmão Juscelio Leonardo. Juscelio Leonardo. Oi, irmãos, a paz do Criador para todos. Venho assistindo seus vídeos. Gosto muito da maneira que você explica as escrituras. Gostaria, se possível, que os irmãos fizessem um vídeo bem completo, levando as pessoas que fazem parte do sistema religioso a entender que estão sendo enganadas, para podermos fazer cópias desses DVDs e distribuir para essas pessoas. Meu nome é Luciana. Estou usando o site do meu filho. Por favor, me responda algo sobre algum vídeo que você postar. Obrigado, a paz. Me responda algo sobre algum vídeo que você postar. Eu não entendi aqui, mas eu vou colocar aqui para a irmã esclarecer melhor o que ela está buscando, né? Deve ser um aviso você fazer alguma coisa assim. Ah, sim. Pode ser, né? Um aviso. Avisar. Isso. É muito interessante as pessoas se inscrever. Eu não peço, irmãos. Mas quando as pessoas querem acompanhar, seria importante as pessoas se inscrever no canal, né? Se inscrever no canal ali, a hora que posta um vídeo, automaticamente já cai. Isso já cai no Google+, no e-mail, né? Então seria interessante, se fazer inscrição, aí já acompanha também. Mas qualquer coisa a gente tenta avisar os irmãos na medida do possível. O irmão... Aqui, o irmão Aguinaldo. Isso, Xará? O Xará. O Xará, ele colocou aqui, ó. Graça e paz, amados. Realmente, quando estamos a vida inteira nos templos e descobrimos a verdade, mesmo assim ainda nos dá um certo receio. Pois isso é o que eu penso, principalmente como foi falado aí a respeito dos teólogos. Falando sobre o último programa nosso, nós falamos sobre teologia e tal. Veja, irmãos, é muita coisa que eles têm que deixar para trás ao saírem do sistema.
E aqueles irmãozinhos que não têm um certo conhecimento, quando ouve isso sobre o templo, eles até concordam, mas ficar no templo já gerou até mesmo um vício, e muitos não conseguem imaginar fora de lá. É realmente isso que a gente sempre comenta aqui, é verdade. Isso é verdade. Aí entra. Não, é verdade. Vejo que todos mas detectam isso, né, irmãos? É verdade isso aí, mas eu prefiro ficar aqui. Deixou aqui mesmo. Aí não. onde usa essa desculpa. Exatamente. Isso é como se fosse envolver com a base de suas fé. Por isso, tapam os ouvidos. E hoje, irmãos, os que de lá saem ainda não são um número que mexa com tantas porcentagens, porque ainda é novo, eu diria, essa ideia. Mas talvez nós não veremos mais isso. Isso irá explodir, porque vejo que é do agrado do Senhor. E está falando que vai explodir esse movimento, pessoas saindo do templo, desse falso evangelho que estão pregando aí por séculos, né? É claro que na rede tem muitos irmãos como vocês fazendo esse mesmo trabalho. Mas também é preciso ficar atento, porque muitos aventureiros também surgirão. Mas veja só, lá no Egito, Deus usou da própria arma de Satanás para salvar um povo. Eu diria, tudo que envolveu Moisés era para ele ser morto por causa do decreto do rei. Resumindo, Deus usou aquela situação e salvou o povo. Hoje, a net é muito usada para a maldade. É uma maneira de Satanás também usar para cumprir seu propósito. Mas dessa mesma net, o Senhor tem levantado um exército pregando aquilo que não ouvimos nos templos. E a tendência é que isso exploda. Deus é quem está no controle. Eu gostaria, irmãos, que você fizesse um vídeo sobre aquela ressurreição que houve junto com o Salvador. Não me lembro o texto, acho que é em Mateus. A Bíblia não fala muito, já busquei no YouTube, mas não consegui achar algo detalhado. Abraço a vocês todos aí. Aí eu coloquei para ele aqui, ok, irmão Aguinaldo, você fala da ressurreição do Salvador? Aí ele respondeu, me refiro à ressurreição que houve dos mortos além do Salvador, Mateus 27, 52 e 53. Aí eu falei, beleza, irmãos, vamos falar sobre isso amanhã no programa, que é hoje, né? Vamos falar sobre isso para... Eu queria parabenizar ele, César, pelo comentário, né? E de tamanha importância que foi, porque ele explicou algo e deu até dica como fazer para ficar melhor, né? Isso. E que bom que ele olhou isso. Parabéns pelo comentário. É um irmão que tem já muito tempo aí. Muito bom. Já tem algum tempo já entrando em contato, comentando, fazendo alguns questionamentos. E ele tentou falar, ele quis saber sobre esse tema da ressurreição daqueles mortos que teve com a morte. Não foi nem com a ressurreição, foi com a morte. Vamos ler aqui Mateus 27, irmãos, para nós observarmos. Ele falou que é Mateus 27, 52, 53. Eu vou ler aqui o versículo fragmentado, como a gente sempre faz, né? Inclusive já está aqui, eu estava lendo ontem, né? Eu li aqui. E para ver se a gente consegue chegar a algum entendimento, porque aqui nada é combinado, né? Não tem nada combinado, não tem nada preparado. Nós tentamos deixar livre para o Espírito do Pai nos conduzir, né? Conforme o dia ali a gente percebe algum tema, alguma coisa. E a gente não prepara no sentido de falar, mas a preparação é ler a Escritura, irmãos. Né? Isso que é o maior preparo que nós devemos fazer, é ler a Escritura. Tá? Os irmãos aí pelo Face, tá? Gostaria de mandar um grande abraço aos irmãos que estão aí na sintonia, pelo Facebook, tá? E aí logo já entra em contato ali já entra na escuta pelo site da rádio, tá? Grande abraço a todos os irmãos aí, ok? Obrigado pela participação dos irmãos. Vamos ler então aqui a pedido do nosso irmão Aguinaldo, Donizete Andraus. Ele pede para a gente explicar Mateus 27, 52 e 53 relacionado àquela ressurreição. Você já leu essa passagem, irmão Aguinaldo, sobre quando o Salvador faleceu ali, né? Morreu ali no madeiro? Alguns acontecimentos, vamos dizer assim, até sobrenaturais ocorreram juntamente. E vamos tentar entender isso aqui. Eu fui pego de surpresa. Esse tipo de pergunta é raro acontecer, né? Não, tanto que ele falou assim, não é raro, você não vê isso aqui na internet, pessoas explicando sobre isso aqui. Mas vamos lá, Mas vamos ver o que isso aqui quer nos ensinar, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, antes até do versículo eu vou ler o versículo que o irmão falou, que é 52, 53. E aí nós vamos voltar um pouquinho antes para a gente observar algo aqui, tá? Ó, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Tá?
Tá saindo aí ok, irmão? Tá ok, né? Beleza. Veja bem, irmão. Na verdade, essa ressurreição, muitas pessoas, santos quer dizer, pessoas que morreram com o Salvador, com o Evangelho, ou que eram do Salvador, morreram, mas que eram do Pai, tá? E quando o Salvador expirou ali na cruz, né? Algumas dessas pessoas ressuscitaram. Você já ouviu essa menção? Não. É muito difícil a gente ouvir esse tipo de menção, né? Quando ele expirou ali na cruz, isso está relatado aqui em Mateus 27, muitas pessoas, fala corpos de santos, ou seja, pessoas que haviam morrido Sim. no Salvador, no Criador, ressuscitaram após a morte desse Salvador. Eles ressuscitaram e andaram pela cidade, foram vistos por muitos, tá? Vamos tentar explicar isso aqui ao amado e colocar o nosso ponto de vista. Nós não somos o dono da razão, na verdade, né, irmãos? A gente sempre gosta de deixar isso aqui bem claro, não precisa acreditar no que nós falamos, mas é um guia, né, para que as pessoas possam ler também e chegar a um consenso, observar na Escritura o que realmente está querendo ali falar a respeito. Eu vou ler, na verdade, a partir do verso 45 já dá para a gente ter uma noção, para a gente observar que não foi na ressurreição do Salvador, mas foi na morte dele. Foi na morte dele. Olha que mensagem, irmãos, que eu observo nesse texto. Uma mensagem tremenda para nós, ó. E desde, verso 45, e desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Tá? Aqui o Salvador, né, falou não falou na língua aramaica, né? E ele diz, ó, Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, aqui vai dar o significado, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Mas veja que o Salvador falou em outra língua ali, que não era comum, não era o grego ali, dos soldados ali, o greco-romano ali, já uma mistura, dos soldados. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, este chama por Elias, por causa do Eli. Eli, ele falou em outra língua, a pessoa que estava chamando por Elias, mas na verdade estava falando, Deus meu, tá? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito, ou seja, expirou, morreu, faleceu, né? Ali no madeiro. E eis que, olha só, irmãos, depois que o Salvador faz isso, acontece, vamos dizer assim, alguns eventos ali, até sobrenaturais, nós vamos observar, olha só. E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Ou seja, todos esses acontecimentos, ele tem um significado. Veja bem, o Salvador expirou, morreu. Na morte do Salvador, como está lá em Romanos 3, né? Nós somos batizados na sua morte. Ou seja, com a morte do Salvador, inicia-se a nova aliança, né? O sangue da nova aliança, como é citado nas cartas de Paulo, nos evangelhos, tá? Então é na morte do Salvador, não no nascimento. Então com a morte do Salvador, o que aconteceu? Não precisou mais do véu do templo. Porque o véu do templo é que separava ali o Santíssimo Lugar, onde o sacerdote tinha que entrar para receber a voz do Pai. Então, com a morte do Salvador, ele deu livre acesso a todos os povos, ou seja, não precisava mais você passar por um véu, ou ir num local sagrado. Porta-voz, né? Isso, não precisava mais do porta-voz. Tá entendendo? O Salvador agora, ele falaria agora diretamente com todos os seus. Diretamente. Por meio da sua palavra, do entendimento, né? Ele falaria diretamente com os seus. Então, a primeira coisa que aconteceu com a morte do Salvador, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. Outra coisa, houve um terremoto, e fenderam-se as pedras. Ou seja, a morte do Salvador, com a morte do Salvador... Ressuscitou. Não, ainda não. Com a morte do Salvador, o que aconteceu com as pedras? Fenderam-se as pedras, houve um terremoto, abalou as estruturas. Então a morte do Salvador, primeiro, nos deu livre acesso ao Pai, não precisa mais de um local, do Santíssimo Lugar, de passar por um véu. Abalou as estruturas do templo e de todas as construções ali por pedras. Abalou estruturas, ou seja, abalou estruturas.
abalou um sistema religioso. A morte do Salvador para o sistema religioso não foi interessante. O seu testemunho, até hoje, para o sistema religioso, falar do Salvador é ir contra o sistema religioso. É causar problema mesmo. Conflitos de ideia. Aí vem agora outra manifestação com essa morte do Salvador. E abriram-se os sepulcros. Né? Realmente os sepulcros. Depois da morte. Foi com a morte dele. Com a morte. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Olha, irmão, que tremendo isso aqui. Que tremendo. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então aconteceu algo aqui que muitos comprovaram, falaram: não, esse só pode ser o Filho de Deus. Olha, essas pessoas que estavam mortas ressuscitaram com a morte dele. Mas veja que entendimento espiritual tremendo, irmãos. Com a morte do Salvador, o que ele nos deu? Liberdade. E o mais importante, relacionado com essa ressurreição, o que ele nos deu? Vida. A morte do Salvador nos deu vida. Porque esse aqui é um simbolismo, irmão. Por que com a morte dele, muitos santos, ou seja, muitos que morreram no Salvador, que dormiam no Salvador, no Criador, foram ressuscitados? Para simbolizar que a morte dele trouxe vida. Simplesmente isso. A morte do Salvador nos deu vida. Como ele falou: olha, eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Se você beber de mim, jamais terá sede. Vocês vão ter vida sem fim. Né? Vida em abundância. Vida sem fim. Então, essas três menções aqui servem para representar algo que a morte do Salvador nos deu. A morte do Salvador nos deu livre acesso ao Pai. Posso falar diretamente com Ele. Não preciso de intercessor. Não preciso de um ungidão para falar com o Pai. Não preciso de um local. Eles tinham que ir no Santíssimo Lugar, passar pelo véu. Então tudo isso representa a morte do Salvador. Com a morte do Salvador, abalou-se as estruturas das pedras, porque ele é a pedra de esquina. Então olha, tudo com a menção que já houve antes. E com a morte do Salvador ele nos deu vida. Ou seja, vários ressuscitaram com a morte. Veja que não foi com a ressurreição do Salvador, foi com a morte dele. E eu gostaria de ler algo aqui, em Gálatas. Não, em Romanos. Na verdade, em Romanos. Romanos 6:3. Que interessante, irmão. Olha só. Paulo dizendo, vamos do 2 em diante. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós somos batizados na sua morte. O batismo significa vida, homem morto para nova vida, para nova criatura, né? Esse é o simbolismo do batismo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Assim como ele morreu, mas se ressuscitou, assim também nós na sua morte morremos com ele e somos batizados, simbolizando isso, e também viveremos com ele na ressurreição dos últimos dias, tá? Então aquela passagem de Mateus 27, quando fala ali que muitos ressuscitaram, né, é para simbolizar o que foi a morte do nosso Salvador. A morte do Salvador nos deu, são 3 pontos principais aqui: livre acesso ao Pai, abalou as estruturas do sistema religioso, da construção humana, templos feitos por mãos humanas, e também, tá, nos deu vida. Por isso ressuscitou muitos dos santos, né, dos que viviam com o Salvador, né? Manda um grande abraço aqui para o nosso irmão Charles Dias, né? Estamos ao vivo, meu irmão, tá? Estamos ao vivo. Programa. O que eu posso interpretar um pouquinho, César, dessa passagem, se isso não tivesse acontecido, como Deus falaria hoje com os profetas de hoje? Uhum. Seria meio difícil. Exatamente. Né? Uhum. Seria meio difícil. Meio... Não, veja bem, o Pai só fala por meio dos profetas. Está lá em Hebreus capítulo 1.
Por quem que o Pai falou? Somente pelos profetas. Aham. E por último, com o seu João. filho, que foi um filho, o verbo que se fez carne. Está lá em Hebreus 1, né? Ele falou, o Criador falou conosco no passado pelo meio dos profetas. E por último, nos nossos dias, falou por meio do seu filho, o verbo que se fez carne, tá? Então, com quem que o Pai fala hoje? O Pai fala hoje com aqueles que são profetas, juntamente com ele. Os pequeninos que levam sua palavra, os seus pequeninos que receberam a unção do Espírito do Pai, recebeu o selo da promessa, que é o Espírito do Pai, né? Então, grande abraço ao nosso irmão Charles Dias. Charles Dias, eu esqueci o estado que ele mora, tá? Eu não vou lembrar aqui, creio que ele vai estar na sintonia aí. Grande abraço, meu irmão, tá? Grande abraço a você. A todos os irmãos aí na sintonia. Eu já falei, irmão Lincoln? Já. Irmão Lincoln, abraço. Irmão Valdir, abraço. Irmão Zezito, abraço. Irmão Charles Dias, abraço. Irmão João, abraço. Cícero. Abraço. Abração. Grande abraço, Cícero. Tá? Grande abraço aos nossos queridos irmãos aí, tá? Dona Ok, Estela, irmão. Dona Estela. A irmã Estela, né? Sempre na sintonia também, tá? Irmã Elza, irmã Neuza, tá? E outros, muitos irmãos aí que estão na sintonia. Desculpa a gente citar, porque são os irmãos que pedem pra gente citar aqui. Se o irmão ligar ou se o irmão comentar conosco durante a semana, a gente cita aqui também, tá, irmão? A gente fica assim, muito assim, de querer citar os nomes e tal. De repente a pessoa não gosta, a gente não cita, tá? A gente não cita o nome aqui. Mas os irmãos que nos dão a carta branca aí e tal, dá um abraço pra gente lá, a gente manda um abraço aqui, tá bom? Então um grande abraço aos irmãos aí. Agradeço os irmãos que estão na sintonia, que têm ajudado a divulgar o programa Estação Boas Novas. Deu para esclarecer um pouco sobre essa pergunta. Deu, né? Rara de se fazer, né? Que é uma pergunta muito... Eu sempre li o Evangelho, irmãos, e quando eu passar nessa parte, realmente eu pensava assim, poxa, poucas pessoas falam sobre isso. Aham. Bem colocado. Né? E isso aqui eu leio desde meus 13, 14 anos de idade, né? E eu falo assim, poucas pessoas falam sobre isso, né? Sobre essa passagem aqui. Tanto que tem pessoas que você fala assim, não tem pessoas lá que ressuscitaram quando o Salvador morreu? Tem isso na Escritura. Muitas pessoas até desconhecem isso, né? Até desconhecem. E é justamente no finzinho do livro de Mateus, lá pro finzinho do livro, Mateus 27, tá? Eu espero que ter respondido ao nosso irmão Aguinaldo, tá? Seu xará. Espero ter respondido aí. E vamos editar esse vídeo aqui e enviar para ele lá, né? Ali pelo canal. Ele sempre acompanha os vídeos que nós postamos ali pelo canal, tá? Que o irmão possa ficar na paz. Ok? E aí, qualquer questionamento, pergunta, né? Isso aí a gente sempre fica bem à vontade para poder responder aos amados irmãos. E aí, conforme o tempo, nós vamos respondendo também aos irmãos ali no canal também, ok? Então ficou clara essa passagem, né, irmãos? A morte do Salvador. Irmão, mas na morte do Salvador começa a nova aliança? Sim, já falamos aqui a respeito disso aqui muito, né? Só para concluir aqui, irmãos, eu gostaria de pegar aqui, vamos lá para o livro de Hebreus, para confirmar o que nós falamos. Sempre a gente gosta de mostrar, Hebreus capítulo 1, né? Havendo Deus antigamente, Hebreus 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, antigamente falou por meio dos profetas e falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, tá? Em Hebreus capítulo 9, tá? Ali diz que o Novo Testamento se inicia com a morte do Salvador, tá? Não no seu nascimento. Pode um testamento, né, valer enquanto o testador vive? Não. Né? Mas Hebreus 9, 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, nem de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, ou seja, sem manchas, a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, consciência, não práticas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador, olha só, quem é mediador de um Novo Testamento? O Salvador. E por isso é mediador de um Novo Testamento, para que intervindo a morte
para a remissão das transgressões, que havia remido o que? A morte ou o nascimento? A morte. Para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, olha o que ele está falando, da nova aliança, do novo testamento, né? Mediador de um novo testamento, e tem que ver o contexto. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, é na morte do Salvador. Porque um testamento tem força onde houve morte. É igual, por exemplo, você pega uma pessoa aí que tem bens e falece, o testamento que ele fez só vai valer depois da morte dele, não enquanto ele vive. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso aí, né? Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes. Isso significava aquele sacrifício que eles faziam. Por isso o Salvador fez uma vez só no madeiro, com água, lã, purpúrea e sopo. E aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas, figura, não imagem exata das coisas, que estão no céu, assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Para os que esperam para a salvação. Tá, irmãos? Então veja bem, isso fica muito claro, né, irmãos? Então veja bem, com a morte do Salvador, inicia-se uma nova aliança. Pode o testamento valer enquanto o testador vive? Né? E com essa morte já veio o simbolismo fisicamente. Esses são esses três que nós lemos aqui em Mateus 27. Rasgou-se o véu do templo, ou seja, representando livre acesso ao Pai. Houve um terremoto abalando as estruturas do templo, as pedras ali, né? Ou seja, a morte do Salvador abalou os infernos, abalou, né, todo o mecanismo, vamos dizer assim, toda a estrutura infernal que hoje tenta impedir o verdadeiro evangelho, e ressuscitou alguns que morreram no Salvador, alguns santos, né, que morreram no Salvador. E isso simboliza o quê? Que ele morreu para nos dar vida. Simplesmente isso, irmãos, né? Simplesmente tem essa menção, tem este simbolismo, tá? É um simbolismo. Agora, não vamos viver, é claro, de simbolismo. Vamos viver do evangelho real. Qual é o evangelho real? Amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, nós cumprimos a lei. Porque fazendo isso, eu não vou adorar outros deuses, né? Eu não vou tomar o santo nome do Eterno em vão. Não vou idolatrar homens. E não vou idolatrar homens. Não vou matar meu próximo, roubar meu próximo, enganar meu irmão em negócio, entendeu? Então por isso está baseado tudo em amor a Deus e amor ao próximo. Se fizermos tudo isso, estaremos vivendo o amor do nosso Salvador, do nosso Redentor, não é verdade? E também, irmãos, uma lei que está ali em Êxodo 20 é a lei do sábado. E com esse tema nós já falamos muito a respeito dele, tá? Inclusive comentamos também com a irmã Elza lá, quinta-feira, tá? Que nós temos que saber o que ele simboliza. Qual o simbolismo desse sábado. Senão ficar preso à prática. Senão ficar preso à prática, a doutrinas humanas, é complicado. Nós temos que saber o que ele significa. Eu não proíbo ninguém de guardar ou deixar de guardar, não é verdade? Mas desde que você saiba o que ele significa. Ele significa o quê? O descanso eterno. Paulo explica isso lá em Hebreus 4. E nós temos um vídeo aqui na internet falando só sobre esse tema. Naquele estudo que eu fiz sobre o sábado, li aqui no programa e comentei alguns pontos. Então nós temos ali bem claro ali todo o ponto de vista, tá? Também não somos Deus, não somos ninguém para falar, você não vai guardar o sábado. Não, cada pessoa é consciência. Se nós temos a mente do Salvador, ele nos dirá o que fazer.
Jamais vou dizer para a pessoa, olha, não batiza nas águas, porque o batismo nas águas representa o batismo do Espírito Santo. Não, jamais vou falar isso. Jamais vou impedir ninguém. Quem sou eu para impedir alguém de fazer isso? Da mesma forma, eu não vou falar, olha, não faça, não guarde sábado, porque não. De jeito nenhum. Se a pessoa sentiu que é necessário aquilo, mas desde que ela sabe qual é o real significado, e que esse significado tem que levar para uma vida cheia do fruto do Espírito do Pai, que é amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, domínio próprio, alegria, né? Então são características espirituais, são obras do Espírito, não obras litúrgicas. São obras que sem a fé é impossível ter, conforme Paulo fala lá em Tiago capítulo 2. Ele fala desta obra, obra espiritual. E a que ele fala da obra que ele fala em Efésios 2 são obras litúrgicas, tanto que fala ali de circuncisão, né? São liturgias do Antigo Testamento, do povo hebreu, tá? Se fosse assim, teríamos que cumprir tudo que ocorreu lá, né? Circuncidar e tantas práticas que houve. Então tudo foi, realmente, era uma figura, não a imagem exata. A lei, né? Ela é uma figura, não a imagem exata das coisas, conforme está lá em Hebreus 10:1, né? Que é uma sombra das coisas futuras, a respeito do nosso eterno, ok? Irmão, encerrou o programa. Gostaria de falar alguma coisa, irmão, sobre isso? Não, tranquilo. Estamos aí. É isso aí, né? Hoje o programa foi curto, né? Começamos aqui a falar já mais tarde um pouco, né? Atrasamos um pouquinho para iniciar, tá? Mas acredito que esse pouco que nós falamos aqui já deu para as pessoas entenderem, buscar a Escritura. Não fica, irmãos, preso a homens. Uma coisa, isso aqui é certo, nem a mim, nem a qualquer outra pessoa. Não fique preso, tá? A homens. Eu gostaria que as pessoas pegassem e analisassem esse conselho que você está dando. Porque tem pessoas por aí que ficam falando, não, esse pessoal aí vai levar vocês ao inferno, vai não sei o quê. Mas analisa se a gente está chamando alguém para o mau caminho. De jeito nenhum, jamais. É questão de analisar. Só analisar. Não, só os profetas, não sei o quê, nos sinais do tempo iam aparecer. Exatamente, iam aparecer. Já estão aí. Tudo aí. Estão todos aí. Agora, cabe às pessoas analisar quem são esses falsos profetas. Veja na Bíblia a característica, né, dos falsos profetas. Primeira característica deles, avarentos, são preguiçosos, amam tosquenejar, são... E aí compare com a gente. Eles visam um comércio. Se a gente tiver isso, né? Se a gente está vendendo a fé para as pessoas, se a gente está cobrando alguma coisa para anunciar o Evangelho, não é verdade? É muito simples, é só as pessoas analisarem, olhem na Escritura e vejam quem é e quem não é. Esse é o conselho. O demais, um forte abraço a todo mundo, né? Que Deus possa abençoar cada um. Abraço meu irmão Valdir Saturino, ele falou que tá saindo aqui, depois ele vai ouvir, né? Ele vai ouvir ali o vídeo editado no canal. Grande abraço, meu irmão, tá? Vai na paz. Ele teve que sair ali, ele deixou o recado aqui. Grande abraço, vai na paz, tá, meu irmão? Queria mandar um abraço ao Rude, acho que ele tá ouvindo. Ele disse que não deu pra ver hoje, mas... né? Tá ouvindo, eu ouvi o programa. O Luiz também, acho que eu ouvi. E mais uma gurizada aí. A turmada aí, né? A turmada aí do movimento, né? E... como sempre, irmãos, nosso desejo é que você entenda a palavra, o Evangelho. Todo domingo nós reunimos para estudar a palavra, tá? Então a pessoa que quiser também reunir para estudo da palavra, só nos procurar, tá bom? Quiser um encontro na sua casa, todas as quinta-feiras nós estamos visitando as casas, né? Cumprindo o ID do Salvador. Ele não falou vinde para o templo, é ide pregai. Então nós estamos cumprindo o ID. É a chamada cédula que fala, o pessoal fala, né? O pessoal fala cédula, né? O sistema religioso tem um sistema assim. O sistema também que é cédula. Só que infelizmente é para chamar para o sistema, né? Não para a palavra. Que bom que fosse para ensinar a palavra. A palavra. Muito bom. Para chamar para o Evangelho, né? Bom. Não para uma religião. No fundo, você vai ver que sempre a tentativa é aumentar o número de membros da igreja. Quem quiser defender, que defenda, mas infelizmente, pessoal, não é para isso. Nós vivemos num país democrático, irmãos. Cada um ali expressa o que pensa e tal, né? O importante mesmo é as pessoas analisarem segundo a Escritura e ver quem é que está pregando as boas novas. É isso aí. Quem está anunciando as boas novas, irmãos. Para sair desse engano terrível que está lastrado no nosso mundo. Sistema corrupto, economia, política, religião. Esses sistemas estão de mãos dadas, corruptos, né? São corruptos. E a gente está aqui para denunciar o engano, qualquer tipo de engano. Nós não tememos nossa vida. Se a gente temesse, a gente não falava isso aqui. Crescendo cada vez mais os que não adianta ficar com ameaçando a gente. Estão crescendo cada vez mais os que têm ganância. E cada vez mais... pode nos ameaçar. As pessoas. Meu irmão, se a gente tivesse medo de ameaça, de morte, eu não falava isso aqui. Isso aí acho que já deu para ter uma noção. Isso aí não... né? Já tem uma noção. Tá? Pode ameaçar a gente aí. Pode fazer o que quiser. Falar pra nós isso aqui é a mesma coisa de ter fome. Eu quero comer. Eu preciso comer. Isso aqui pra nós é a mesma coisa. É verdade.
Não tem como sobreviver sem isso. Não. Né? É um alimento espiritual. A gente não vai ficar sem e não vamos deixar as pessoas enganadas. Quem quiser ficar enganado, que fique. Aí É opção de cada um. Agora, nossa parte nós temos que fazer. Na é verdade, anunciar a palavra, anunciar a verdadeira escritura e que cada um tire conclusão por si próprio. Se você não tem o Espírito do Pai, você não vai entender isso que eu estou falando. Não vai entender. Irmãos, isso é certo. Quem que convence o homem? O Espírito do Pai. Tá? O Espírito Santo. É ele que convence o homem. Se você, meu irmão, não tem o Espírito do Pai, a gente está falando aqui, você não vai entender, vai estar até criticando a gente. Você não vai entender. Mas se você, amado irmão, tem o Espírito do Pai, eu acredito que essa palavra aqui vai entrar no teu entendimento e vai pelo menos fazer você questionar muito mais as coisas. Não ficar só recebendo, alienado aí, enganado. Mas questionar segundo a Escritura e ver o que realmente a Escritura pede para fazer. É só essa a nossa intenção. Não queremos um centavo de ninguém. Não. Nós não buscamos isso. Não buscamos status, porque se a gente quisesse buscar status, a gente seria um sistema religioso. Porque o sistema religioso Quem busca... consegue. Quem consegue status, né? Consegue status, consegue status da sociedade, consegue todas essas coisas. Então já deu para perceber que nós não tememos nossa vida, pode ameaçar. Já deu para entender que nós não queremos status, porque se a gente quisesse status, a gente seria um sistema religioso, tá? E já deu para entender que nós não queremos nada do seu bolso. Nem um centavo. Muito menos do seu isso, bolso, viu, César? né? Não é verdade? A gente está anunciando aqui a palavra porque é alimento, como o irmão Aguinaldo colocou muito bem, é um alimento para nossas almas. É como se fosse comer, realmente nós não podemos ficar sem alimento, não vamos ficar sem alimento e não vamos ficar também sem anunciar. E muito menos calado, e muito menos nos dias de hoje. Muito menos nos dias de hoje, que precisa, né? Exatamente isso aí. Meu irmão, então, é isso aí? Isso aí. Forte abraço a todo mundo, fica todo mundo com Deus e até o próximo programa. Exatamente, tá? Todos aí na paz, tá? Fica na paz do Salvador, que esta palavra ilumine. Entre no teu quarto, irmão. Ah, irmão, não orou aí no programa. Meu irmão, entra no teu quarto aí, secreto, ora com o Pai. Ele que te vem em secreto te recompensará, tá lá em Mateus 6, tá? Não vamos ficar orando aqui para mostrar serviço para as pessoas, não. Essa oração, o Pai rasgou o véu do templo, irmão. Você tem livre acesso, não precisa da minha oração, tá? Ah, se você estiver enfermo e você não tem fé suficiente, pode me chamar, eu vou ir na tua casa e oro por você. Eu penso o seguinte, Tá? aquele que vive pedindo oração é porque ele vive dependente do sistema. Dependente do sistema. Como que você vive tão dependente que você não consegue fazer ainda, oração? ele ainda é imaturo. Aí de repente ele precisa de alguém para chegar à fé, que ele não precisaria. É imaturo. Talvez você é imaturo espiritualmente, né? E aí você precisa de alguém, tudo bem. Agora eu não vou orar aqui no programa, irmão, para se aparecer para você. Pra mostrar. Entra lá no teu quarto, ora em secreto com o Pai, e o Pai te recompensará, ok? Sim. Se você entender essa palavra, invoque Ele. Todo aquele que invocar o nome do Salvador será salvo. Entra lá no teu quarto e invoca Ele. E peça para Ele, se você gerou dúvida na tua cabeça, vai lá e peça para Ele mostrar quem está falando a verdade e abra a Bíblia, meu irmão. Não fica comendo pela boca dos outros. Abre a Bíblia e vai ler. Lê pelo menos os evangelhos, né? Seria um começo, um início. Leia mesmo, irmão, tá? Se você quer a verdade, leia. Não fique comendo pela boca dos outros, ok? Mas busque salvação, não busque prosperidade. Isso. Busque salvação, busque viver uma vida que agrada ao Pai, que são os frutos do Espírito em nós. Não vem de nós, é dom gratuito de Deus, é presente dele. Não adianta você querer enxugar gelo. Por si próprio, pela natureza humana, você não vai conseguir. César, e muito menos comprar a salvação com a raiz de toda espécie de mal. O dinheiro, o amor à riqueza, o dinheiro, não a raiz de toda espécie de mal. Peraí, como é que eu vou comprar bênção, como muitos estão comprando aí, com a raiz de toda espécie de mal? Isso é muito contraditório, irmão. Então isso não tem base na Escritura, ok? Isso aí. Então, amados, já passou o nosso tempo aqui. Gostaria que todos vocês ficassem na paz do Eterno, do Salvador, nosso Redentor, aquele que morreu no madeiro, que deu sua vida por nós, tá? E que com a sua morte nos simbolizou tudo isso aí, que teríamos vida. A esse Salvador nós pregamos, aquele que não é Deus de prosperidade, mas que nos dá o necessário. Ele diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vai ser acrescentado. Fique na paz desse Salvador e até a próxima, se o nosso Eterno assim nos permitir. Fica na paz, meus irmãos. Estação Boas Novas, a estação da boa notícia.